Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 11 de abril de 2024. O que é o arrebatamento? A doutrina da volta de Cristo que ganhou destaque no Carnaval. Uma das definições do dicionário para o termo arrebatamento é estado de profundo êxtase em nível espiritual. Para religiosos, sobretudo os evangélicos pentecostais, a palavra está muito atrelada à ideia de fim dos tempos e da volta triunfal de Jesus. No último domingo, 11/2, no Carnaval baiano, a cantora Bebe do Brasil, que também é pastora evangélica e já se autoproclamou popstora, declarou que todos precisam estar atentos porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos, disse ela durante a apresentação da cantora Ivete Sangalo em um bloco em Salvador. Passagens da Bíblia, mais especificamente a primeira das cartas escritas pelo apóstolo Paulo de Tarso, 5:67 d.C., aos cristãos de Tessalônica, hoje parte da Grécia, sugerem esse cenário. Porque o Senhor em pessoa, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao toque da trombeta de Deus, descerá do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, em seguida nós, os vivos que tivermos ficado, seremos arrebatados com ele sobre as nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, diz o trecho. Em outras palavras, o texto bíblico descreve o que acontecerá quando ocorrer a aguardada volta de Jesus pelos cristãos, com a ressurreição dos mortos e o arrebatamento, aos céus, dos vivos. Essa passagem da carta de Paulo é alvo de muitas interpretações, pontua BBC News Brasil. O historiador, teólogo e filósofo Gerson Leite de Moraes, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Assim como toda leitura bíblica, ele adverte que é preciso observar o contexto histórico do texto. Algumas informações sobre o que se dizia na época são necessárias para que a leitura não seja feita com anacronismos. A primeira coisa a ser pontuada é que Paulo esperava de maneira confiante, com uma certeza inabalável, que Cristo voltaria enquanto ele ainda estivesse vivo, lembra o teólogo. E isso não aconteceu. Quase 2000 anos depois, gerações sucessivas, e Cristo não voltou. O segundo ponto foi o papel de liderança do apóstolo. Paulo estava, de alguma maneira, tentando tratar de um problema, uma comunidade que resolveu simplesmente aguardar a volta, como uma seita. E Paulo diz que não é bem assim. E afirma que quando acontecer, o que nós veremos é que será ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, e descerá dos céus o Senhor, os mortos ressuscitarão e depois os vivos se encontrarão com Jesus. Este é o suposto arrebatamento, explica. Sobre a volta de Jesus, Allan Kardec esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo, passagem do Evangelho do João sobre a vida de Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Segundo Allan Kardec, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender, Consolador que o Pai enviará para o ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade.
Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas, como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de abril de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.